Pois é, gente. A labirintite é uma doença infecciosa no ouvido que afeta o labirinto, uma estrutura ligada à audição e equilíbrio do corpo. Sobre o tema, nós recebemos aqui no estúdio o médico otorrinolaringologista. Eu treinei para falar direitinho, ó. Otorrinolaringologista, o doutor Daniel Dávila. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Sabe que eu sou seu fã. Sabe que eu admiro muito você, já estivemos juntos. Muito prazer em receber o doutor Daniel. Prazer, bom dia a todos, Sérgio. É um prazer novamente estar aqui na TV Atalaia e ser entrevistado por você é uma grande honra. A honra é nossa, doutor. E eu comentava agora há pouco sobre a gravidade da labirintite. Eu tive uma amiga, estava aqui falando sobre essa experiência, ela não conseguia trabalhar quando ela tinha as crises e ficava completamente desequilibrada e tonta. O que significa a labirintite? Qual é a origem da labirintite, doutor? Excelente pergunta, Sérgio. Antes de tudo, eu queria desmistificar um termo que é popularmente conhecido, que é a labirintite. Labirintite é um termo muito popular, que na comunidade geral, inclusive entre os próprios médicos, é considerado disfunções do labirinto. Disfunções do sistema vestibular. Então, a labirintite em si, que é uma infecção, inflamação dentro do labirinto, é algo muito raro, embora quem de vocês está em casa agora não conhece alguém que já ouviu falar, minha irmã está com labirintite, minha avó já teve e ficou ruim, tem uns que tem até labirintite crônica, né? Tem até esse diagnóstico, mas não é um termo técnico adequado, embora esteja na boca do povo e todo mundo quando fala de labirintite sabe que sofre por algum tipo de tontura, certo? Então, o paciente, quando ele recebe esse diagnóstico de labirintite, na maioria das vezes, é uma disfunção do labirinto, é um problema do labirinto que pode ocasionar uma série de problemas muito desagradáveis, muitas vezes até incapacitante, precisa ficar afastado de suas funções para poder se recuperar. E por falar sobre esses problemas todos, doutor, olha só, o Marcos Cardoso, bairro Luzia, Aracaju, o que acontece com uma pessoa que está com esses problemas? Os sintomas que nós perguntávamos agora há pouquinho para o Marcos, doutor. Quando a gente fala de tontura, tem dois tipos de tontura. Tem aquela tontura que faz a gente pensar em doenças do labirinto, a famosa labirintite, e tem tonturas que faz a gente pensar em outros problemas, como aquela tontura tipo instabilidade, o tipo flutuação, aquela tontura como se a vista fosse escurecer, né? Isso fala a favor de doenças que não são do labirinto. As doenças do labirinto em si, elas causam um tipo de tontura mais comum, a chamada vertigem, que é aquela tontura rotatória. Então o paciente se movimenta a cabeça, ou se vira para um lado, ele começa a sentir aquela sensação de que as coisas estão girando ao redor dele, ou ele mesmo girando em si, no seu próprio eixo, e isso gera essa sensação de vertigem que faz a gente pensar em doenças relacionadas ao labirinto, certo? E junto com a vertigem, com essa tontura rotatória, pode ter sudorese, né? A pessoa fica suando fria, pode ter náuseas, muitas vezes vômitos relacionados a esse mal-estar por conta de alterações no labirinto. Perfeitamente. Vamos para a próxima questão. Agora da Aldileide Santana, doutor, Marcos Freire 2, Socorro. Quem corre mais risco de sofrer com esse problema? Muito bem. Aldileide é o seguinte, as pessoas quando vai chegando mais próximo da terceira idade, mais perto dos 60 anos, elas começam a apresentar alguns problemas de saúde, que é comum. Que é pressão alta, hipertensão arterial sistêmica, pode vir a aparecer o diabetes, né, que é uma elevação do açúcar no sangue. Pessoas com essas disfunções metabólicas, né, esses problemas de saúde em geral, né, de saúde que mexe no metabolismo do açúcar, que mexe na pressão, pode sim ser mais propensa a ter doenças do labirinto, a famosa labirintite. Perfeitamente. A próxima pergunta, doutor Daniel, vamos agora com o Anderson Alves de Lagarto. Ele quer saber o seguinte, o que se deve fazer numa crise de labirintite, doutor? Primeiro passo, se acalmar, né? Quem já teve alguma crise do labirinto, né? De deixar aquele mal-estar, aquela vertigem, tudo vai rodar aquele mal-estar, primeiro se acalmar, procurar se mexer menos, né? Porque às vezes você quer levantar e mexer e resolver, procure ajuda, ligue para alguém que possa lhe ajudar para não levantar durante a crise, para não ter o risco de queda, por exemplo, certo? E procurar se hidratar bem e se alimentar, porque o primeiro reflexo que a pessoa tem quando está nauseada com a crise do labirinto é de não querer comer nada e não beber nada, isso é muito ruim. E o principal de tudo é procurar auxílio médico, auxílio do especialista para saber
a origem verdadeira dessa disfunção do labirinto. Perfeitamente. Vamos para uma outra pergunta, doutor Daniel, porque a Luzia Machado, de Almirante Tamandaré, pergunta assim, é verdade, você comentou agora há pouco aqui, ó, é verdade que a alimentação influencia e pode desencadear esse problema, doutor Daniel? Pode sim, não só pelo fato de não comer, né, que a gente chama do jejum prolongado, quando você passa muito tempo sem comer, você começa a ter algumas alterações do açúcar no sangue, da glicemia. E isso é ruim porque muda a viscosidade do labirinto, ocasionando alguns tipos de tontura. Certo. Mas uma dieta rica em carboidratos, muito arroz, muito feijão, muito macarrão, faz aumentar essa variação do açúcar do sangue muito rápido, né? Por isso que é recomendado na maioria das vezes que você use o arroz integral, o macarrão integral, por quê? Ele diminui a absorção, ele tem uma absorção mais lenta do açúcar no sangue, por exemplo, e isso termina evitando esses picos de glicemia que pode sim gerar disfunções do labirinto. Um outro aspecto são as frituras, gordura, né? Os alimentos que têm muita fritura e gordura, eles podem também desencadear crise de tontura, de vertigem. Você me viu me dando uma de médico aqui, né? Deu uma de médico com o Tchan aqui, falando da alimentação, né, doutor Daniel? E outro ponto fundamental, tudo. quase que eu ia esquecendo de falar, café. O café também? O abuso de café. A gente já ouviu falar sobre isso em outro programa. Eu gosto, hein? Eu gosto de café. Voz, disfunções de garganta e tudo mais, mas o café, o abuso de cafeína para quem tem disfunção no labirinto é realmente um verdadeiro veneno. Eu não tenho, é um estimulante, não tenho labirintite. E esse estímulo ao labirinto que já está irritado, que já está ali disfuncional, né, sem funcionar direito, isso pode ocasionar ou desencadear uma crise de tontura, sim. Sou viciado em café, sou condicionado em café, não vou negar não. Genison Couto, Barra dos Coqueiros. Tontura é sempre sinal de labirintite ou não, doutor? Não. Olha, a tontura é um termo genérico para esses mal-estar em geral, que eu tinha explicado no começo, né? Pode ser tontura tipo rotatória, que é a vertigem, pode ser tontura instabilidade, flutuação, pode ser aquela tontura com sensação de desmaio, de sensação de que a vista está escurecendo, e isso faz com que a gente pense e confunda os termos, né? Então, a labirintite, que é sinônimo, vou encarar aqui como sinônimo de doença do labirinto, pode ocasionar tontura, sim, certo? Mas a tontura não necessariamente é igual à labirintite, porque a tontura pode ter outras origens. Por isso a importância de você procurar um profissional capacitado para não estar tomando remédio à toa sem saber o que está acontecendo. E buscar sempre o diagnóstico, né, doutor? Porque tem casos que é para usar remédio, tem casos que não é para usar remédio, né? Maravilha. As medicações ajudam no começo da crise, mas se você não tratar a origem do problema, continua com aquele problema de tontura, né? A pessoa, tem labirintite, leva aquele selo, né? Desculpa. Leva aquele selo de labirintite, toma um remédio a vida toda e não vai procurar ajuda. E vai adiando, só adiando, né, doutor? Temos mais duas perguntas, rapidamente, da Maria Auxiliadora, do bairro Garcia, Aracaju, aqui da nossa capital. Tontura dos cristais é a mesma coisa que labirintite? Nem sei o que é tontura dos cristais. O que é isso, doutor? Simplesmente a tontura dos cristais, que é um termo popular, o pessoal fala assim, é a principal causa de vertigem na nossa população. Essa tontura rotatória é uma doença muito comum, chamada VPPB, vertigem posicional paroxística benigna, que é quando se forma tipo uns cristais, se soltam dentro do labirinto e eles ficam soltos mesmo. Então, quando você mexe a cabeça geralmente para trás, né, ou baixa a cabeça, ele se move lá dentro. O principal local acometido é o canal semicircular posterior, é o mais comum. Então, esses movimentos de subir, por exemplo, vou estender a roupa, eita, tem aquele mal-estar, né? Foi abaixar para lavar o prato, para pegar alguma coisa no chão, vem aquele mal-estar, aquela tontura rotatória, porque tem esses cristais soltos lá dentro. Sim. E, inclusive, essa principal causa de tontura, de doença do labirinto, que é a VPPB, ela não se resolve com medicação. O tratamento é uma série de manobras, a gente chama da reabilitação vestibular, reabilitação labiríntica, que é um conjunto de manobras que faz colocar esses cristais no lugar. Óbvio que no começo precisa de medicação para acalmar o labirinto, para inibir o labirinto, passar aquele mal-estar de náusea, de vômitos que muitas vezes acontece, e até mesmo aquela sensação de insegurança, né? Porque você tem tontura quando se mexe, você não quer se mexer, não quer sair, não quer dirigir, não quer fazer nada por conta desse mal-estar. Então essa tontura dos cristais é considerada a VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é simplesmente o tipo de doença do labirinto mais prevalente, mais comum na população.
Por isso que eu estou sempre aprendendo com vocês. Nunca tinha ouvido falar, acredite. Vamos finalizando com a pergunta do Jailson Pinto, Conjunto João Alves Socorro. Como é realizado o tratamento da labirintite, doutora? A cura? Primeiro, com certeza, essa que eu falei da VPPB, já pegando o gancho, ela é realmente algo que é possível curar. Você faz a manobra, coloca o cristal no lugar e a pessoa com 2, 3 sessões já sai resolvido o seu problema, na maioria das vezes. Mas o fato de você ter uma vez esse episódio não quer dizer que venha ter outros, que não possa ter outros. Pode ter outros, ainda mais se não corrige a alimentação, se não faz atividade física, se não controla a hipertensão arterial sistêmica, se não controla o açúcar no sangue. E são fatores que aumentam a viscosidade do sangue, que faz soltar do labirinto e faz soltar esses cristais lá dentro. Então, para ter um correto tratamento, precisa ter um correto diagnóstico, certo? Medicações são válidas no início da crise, naquela situação que precisa inibir o labirinto? Sim. Mas medicações de uso prolongado precisa ter muito cuidado, porque a gente cansa de ver na nossa rotina, Sérgio, pacientes tomando medicações tipo Betestina, Labirin, Betaser, que tem uma série ao longo da vida inteira, sem saber exatamente o que é que tem. Isso não está correto. Tem medicações que ajudam, como eu falei, a Betestina, a ginkgo biloba, né? Tem outras medicações mais novas que podem ajudar nisso, né? Mas muito cuidado, em especial, Sérgio, eu queria deixar um grande alerta aqui. Pois não. Você digita tontura, tratamento tontura, vertigem na internet, você cai em sites de venda de medicações que não têm validação científica nenhuma. E às vezes pagam caro, chega lá com uma caixinha, ó doutor, paguei esse tratamento aqui de 3 meses, mas não funcionou. Quem lhe receitou? Quem lhe investigou? Disse, não, eu estava sentindo mal, pesquisei na internet e resolvi comprar e para cuidar dessa forma. Muito cuidado com isso, fica o grande alerta aqui para não fazer automedicação em casa, sem orientação médica, ainda mais com essas propagandas enormes que você vê em sites de compra bem famoso, viu? Você até olha assim, ó, você está vendendo aqui, deve ser confiável. Muito cuidado, não compre remédio sem a sua orientação médica adequada. Doutor, muito obrigado pela advertência, isso é muito importante, que na verdade você só mascara, né, o problema que você está tendo. É importantíssima essa observação do doutor Daniel, no sentido que você procure especialista. Até, curiosamente, falava com ele a respeito de um antigo seriado da TV, só os mais antigos se lembram. Doutor, com o Francisco Cuoco. Impressionante, algo no final de cada episódio do seriado era assim, ó. Obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor Daniel. Sou fã e admirador do seu trabalho. Muito obrigado de coração por todas as orientações. Tá bom, doutor? Bom dia e bom trabalho. Obrigado, querido.